Olá, meus alunos da turma de Letras 2018 Capanema. Estou fazendo esse vídeo para conversar com vocês sobre a avaliação que vocês deverão fazer. Como já foi explicado, vocês vão fazer a avaliação utilizando o texto de Operadores de Leitura da Narrativa do professor Arnaldo Franco Júnior, e vocês vão fazer uma análise de um texto narrativo que eu vou enviar para vocês ainda, utilizando como exemplo as análises que ele apresenta no material dele. Então, por conta disso, eu vou fazer agora a leitura de uma das análises que ele fez no material e vou comentar com vocês como é o procedimento de análise que foi feito, para que vocês possam ter uma noção de como vão proceder o trabalho que vocês vão realizar. Então não precisa um título muito elaborado, basta colocar isso, né? Leitura, análise e interpretação do texto tal, do autor tal, e uma data. Então você tem aí Tragédia Brasileira, né? A respeito às questões de normatização, né? É um poema em prosa que integra o livro Estrela da Manhã, publicado por Manuel Bandeira em 1936. O poema em prosa, criado e desenvolvido por poetas simbolistas franceses como Rimbaud e Mallarmé, funde, como o próprio nome sugere, características da poesia com características da prosa, e foi particularmente cultivado pelos poetas modernistas brasileiros entre as décadas de 20 e 30 do século XX. Então você vê que esse primeiro parágrafo aqui situa o leitor, né, situa o início da análise, falando sobre o poema e a forma como ele é produzido, né? Nesse caso, o poema em prosa. Parágrafo seguinte, o texto narra com um certo humor uma história de um crime passional. Aí você vê que logo nesse primeiro período, né, tem elementos aqui que indicam uma interpretação. Dizer que é com certo humor é porque o autor, né, você que vai escrever o seu texto, interpreta que é um texto que tem algum tipo de gracejo, alguma coisa que foge do sério. E aqui é quase uma síntese, né, do que é o texto, a história de um crime passional. Continuando a leitura do texto do professor Arnaldo Franco, para sermos mais precisos, a fábula, né, e aqui está em itálico porque é um conceito que é explicado nesse material, a fábula de tragédia brasileira é a seguinte, ou seja, a partir deste ponto aqui, ele vai apresentar o resumo do enredo. 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Você vê que o resumo do enredo, né, ou a fábula da tragédia brasileira, não precisa ser um texto muito longo. Às vezes eu observo resumos que os alunos escrevem e que é tão grande quanto o texto original, não precisa. Então olha só, um homem de 63 anos conhece uma prostituta em precárias condições econômicas e de saúde e a leva para viver junto dele. Após bancar a recuperação da saúde e da beleza da amante, ele passa a ser traído por esta. Avesso a escândalos, decide mudar-se de bairro cada vez que descobre uma traição da mulher. Após 3 anos e inúmeras mudanças de endereço, ele a mata com 6 tiros. Então, aqui você tem a síntese do que acontece nessa história. O primeiro elemento que ele vai utilizar para interpretar o texto são os personagens. As personagens fundamentais do texto são Misael, Maria Elvira, os namorados de Maria Elvira. No que se refere ao grau de importância para o desenvolvimento do conflito dramático, então vê que as personagens são classificadas de mais de uma maneira. Então aqui, né, de acordo com a importância para o conflito dramático. As duas primeiras são principais e as últimas, assim como o médico, o dentista, a manicura e a polícia, são secundárias.
Embora o texto não ponha em relevo os namorados, eles, mesmo secundários, são essenciais para o desenvolvimento do conflito dramático. Então você tem nesse parágrafo aqui a indicação de quais são os personagens e também indicando a classificação deles de acordo com o grau de importância. No parágrafo seguinte, a interpretação dos personagens vai ser conforme a densidade psicológica. As personagens classificam-se da seguinte maneira: Misael, dependendo da posição interpretativa do leitor, pode ser classificada como plana ou plana com tendência à redonda, já que sua reação final, o assassinato, pode ou não ser avaliada como previsível. Veja que não basta apenas dizer qual é a classificação, mas também explicar. Aqui o marcador que indica a explicação é esse, já que sua reação final, etc. De qualquer modo, essa personagem, está se referindo a Misael, não tem densidade suficiente para ser considerada redonda, ainda interpretando as personagens de acordo com a densidade psicológica. Maria Elvira. No início da narrativa, sua descrição permite que a caracterizemos como plana estereótipo, pois caricaturiza a prostituta decadente, doente e miserável. Após a mancebia com Misael, é um termo um pouco antigo, né? Mancebia ou amaziamento também é um termo antigo, significa passar a morar juntos sem estar casados, né? Após a mancebia com Misael, ela se classifica como plana tipo, pois deixa de ser uma caricatura da prostituta decadente para encarnar a promiscuidade e a traição da mulher infiel. Veja que o exemplo, né, da Maria Elvira, ela pode ser classificada de um jeito no início, está aqui, lembre-se, está aqui a explicação, está aqui o marcador, né, pois, né, e depois ela pode ser classificada como outro tipo. A personagem pode mudar de classificação de acordo com a narrativa? Sim, principalmente se a narrativa for um romance, já que o romance é uma cosmologia, uma tentativa de abarcar o mundo ou a vida das pessoas. E nós não somos os mesmos a vida inteira, nós modificamos. Mesmo numa narrativa curta como a tragédia brasileira, é possível que as personagens apresentem modificação. Se isso vai acontecer no texto que vocês vão analisar, bom, aí vai ser com vocês. Ainda interpretando as personagens de acordo com o grau de densidade psicológica. Veja que não é à toa. É de acordo com a densidade psicológica, mas a ordem que elas aparecem aqui é de acordo com aquela ordem de importância que foi apresentada no parágrafo anterior. Digo parágrafo anterior porque esse parágrafo só termina aqui, certo? Ele começa no que se refere e termina aqui em função social. Então, os namorados de Maria Elvira, médico, dentista, manicura, policial, são todas personagens planas tipo. E aqui a explicação. Pois são definidas por mera identificação de sua função social. Encerrando a interpretação das personagens, o próximo elemento da narrativa que ele opta por analisar é o narrador. Então, o narrador, interessante, itálico, né, de tragédia brasileira, usa da terceira pessoa do discurso para narrar. Essa ideia de terceira pessoa ou primeira pessoa é uma classificação do narrador que a gente chama de classificação canônica, porque ela não aponta para nenhum autor que tenha concebido, é apenas uma classificação usual. Ele, o narrador, demonstra ter conhecimento de toda a história, embora não participe do conflito dramático nem da história narrada, marcando-se pelo distanciamento em relação a esta. Observe que todo este período que eu li aqui, desde ele demonstrava até em relação a esta,
é uma explicação sobre esse narrador em terceira pessoa. Embora eu não tenha nenhum elemento aqui de explicação, né? Não tenho já que, ou pois, ou porquê, mas aqui inicia essa que é uma explicação. Continuando. Por apresentar tais características, ele se classifica como um narrador observador. Então aqui essas características, né, do distanciamento, de não participar do conflito nem da história, por isso ele é um narrador observador. Isso faz sentido com o texto? Se você tiver dúvida, você pega o texto Tragédia Brasileira e lê de novo. E de novo. É assim que a gente faz. Quando a gente está interpretando um texto, às vezes a gente até, se for um poema, então a gente até memoriza de tantas vezes que a gente lê. O próximo elemento que o autor utiliza para fazer a análise é o foco narrativo, que é, né, que está escrito aqui, né, o foco narrativo adotado pelo narrador. Aqui ele vai utilizar a classificação do Norman Friedman. Isso é importante. Embora não cite aqui, mas a gente percebe pelos termos que são utilizados, estão aqui, né, em itálico, e também porque o Norman Friedman está explicado nesse material. O foco narrativo adotado pelo narrador é o narrador onisciente neutro. A história é narrada em terceira pessoa. O narrador adota uma posição distanciada de observação dos fatos. O ângulo de visão é global, onisciente, mas não emite opiniões nem comentários sobre os personagens ou a história ou mesmo o temário, conceito que engloba temas e motivos presentes no texto narrativo, que ele aborda. Então você vê que tudo isso aqui explica porque este narrador específico é um narrador onisciente neutro, né? Isso é importante para que a gente não fique apenas na classificação. É importante indicar o porquê essa classificação é desta maneira. Além disso, não invade, né, o foco narrativo ou narrador, não invade a subjetividade das personagens para dizer o que elas pensam, sentem ou pretendem. O fato de dizer que ele não invade é para dizer que essa onisciência é uma onisciência neutra, ela não é um narrador intruso. Note-se, por fim, que ele dá preferência ao uso do sumário para narrar. O que é o sumário? O sumário é quando, em vez de ter que abre porta, fecha a porta, fico confuso. Mais uma porta. Enfim, porque em vez de ele utilizar o discurso direto e colocar a fala das personagens, ele faz um resumo de um diálogo e coloca isso priorizando a utilização do discurso indireto. Ok? Bom, o que concentra o controle da narração na voz do narrador, privilegiando, pois, a perspectiva na abordagem dos fatos. Tais características do narrador e do foco narrativo, então você vê que esse parágrafo aqui vai se referir aos dois parágrafos anteriores que foram explicados. A característica do narrador e a característica do foco narrativo. Tais características do narrador e do foco narrativo empregados por Manuel Bandeira nesse texto reforçam a proximidade de Tragédia Brasileira com o gênero jornalístico e com o discurso jurídico, marcando o poema em prosa do poeta modernista pela mistura de gêneros, traço importante da literatura moderna modernista. Então, veja que aqui há uma relação entre as estratégias utilizadas pela narrativa com a forma, com o estilo da época, com a maneira de se escrever no modernismo, né? Note-se que o título do texto assemelha-se a uma manchete de jornal sensacionalista, e também que no último parágrafo a descrição da posição do corpo faz uso do jargão de policiais e médicos legistas. Então você tem aí uma linguagem, né, que é algo que está muito ligado à questão do foco narrativo e do narrador, sendo comentada ou interpretada neste ponto, certo?
Depois de analisar narrador e foco narrativo, o próximo elemento a ser analisado é o conflito dramático ou a intriga. O conflito dramático ou a intriga se estabelece entre duas personagens principais. Não deu certo. Afastar um pouquinho. Agora tá ok. Misael e Maria Elvira. Para melhor compreender o conflito dramático, pode-se fazer um quadro de características que opõem uma personagem à outra. Veja só, fazer um quadro para melhor visualizar uma interpretação não é algo obrigatório, mas você pode fazer para facilitar. Quando você estiver fazendo uma interpretação de um texto narrativo, você pode fazer quadro, você pode fazer diagrama, você pode fazer... Eu, por exemplo, como leio muitas narrativas, muitos romances que têm conflitos familiares, eu costumo desenhar as árvores genealógicas verdadeiras e possíveis, né? Que às vezes o conflito está geralmente em torno disso. Então, nesse quadro, a gente tem, né, a Misael, Maria Elvira, as características, né, que são colocadas em paralelo dos dois, né? Então, profissão do Misael, profissão da Maria Elvira, idade, estado civil, bairro em que mora, tipo de moradia, características físicas. Veja que no caso da Maria Elvira, as características físicas apresentam um prosseguimento. No início ela está doente com sífilis, né? Dermite nos dedos, inflamação nos dedos, na pele dos dedos, dentes arruinados. Depois ela está bonita. Indumentária não aparece, mas a da Maria Elvira é definida no final, né? Um vestido de organdi azul. Ações básicas, ou algumas delas são as principais, né? Tira Maria Elvira da prostituição, paga tratamento de saúde, banca todas as vontades dela, muda-se de casa a cada traição, mata Maria Elvira com 6 tiros. Aqui você observa que, como a gente sabe que está se referindo a Misael, eu não preciso colocar o sujeito nem ele aqui, mas eu tenho, né? Tira, né? Banca, paga, muda-se, todos os verbos, né? Verbos que indicam ação. Torna-se amante de... Aí no caso, Maria Elvira, né? As ações dela. Torna-se amante de Misael, recupera a saúde e a beleza, satisfaz os caprichos de Misael, trai Misael com outros homens em cada bairro em que vão morar, morre assassinada com 6 tiros. Então esses são os personagens que constroem o conflito dramático. E aqui, logo depois do quadro, um comentário a partir desses dados que são apresentados lá em cima. Note-se, a partir de tal quadro, que Misael e Maria Elvira encarnam motivos. São motivos, né, unidades temáticas mínimas. Motivos fundamentais para o estabelecimento e o desenvolvimento do conflito dramático, a saber, amor, ciúme, contra infidelidade, traição. Se o tema deve ser definido de modo a abarcar os polos opostos que constituem o conflito dramático, pode-se dizer que o tema de tragédia brasileira é o crime passional ou a infidelidade. Veja que abre-se a essas possibilidades, né? Então o tema deve ser definido de modo a abarcar esses polos opostos. O tema não se centraliza num, o tema se centraliza nos dois lados do conflito. O tema centraliza não, o tema deve abarcar, né? Não se pode afirmar que Maria Elvira seja uma adúltera, pois o texto deixa claro que ela não era fiel, não era casada com Misael. Isso aqui é uma questão interpretativa também, né? Mas baseada no texto. No entanto, isso não nos impede de reconhecê-la como traidora ou infiel. Então você vê que aqui, né, os dados que estão na tabela vão ser relativamente mobilizados aqui nesse parágrafo para interpretação. Como em toda narrativa, há uma íntima relação entre os personagens e os motivos. Vejamos quais são os motivos que as personagens encarnam. Então, mais um quadro, né? De um lado, as personagens e do outro, as unidades temáticas mínimas, né?
Misael, velhice, solidão, amor, devoção, paciência, descrição, violência. Pode ter mais umas duas ou três. Maria Elvira, jovialidade, prostituição, miséria, infidelidade, traição, ingratidão. Mesma coisa, pode ter umas duas ou três. Namorados de Elvira, desejo e sexo. Note-se que os motivos da velhice de Misael e da jovialidade de Maria Elvira se opõem no aspecto muito específico, articulando-se com os motivos do desejo e do sexo dos namorados. Para, nas entrelinhas, sugerir que Misael não dava conta do desejo de Maria Elvira, não a satisfazia sexualmente. Então você aqui tem uma exposição das questões que estão envolvendo o conflito e os motivos opostos, e neste caso aqui o pivô, né, que é aquele que se interfere no relacionamento de outros dois. É um termo que foi usado inclusive por Freud. Não precisam se preocupar com a utilização dessas coisas mais complicadas que de repente vocês não têm conhecimento, né? Mas se vocês tiverem, podem mobilizar para colocar aqui. Mas não percam de vista que a análise e a interpretação que vocês estão fazendo, ela também uma maneira de verificar como vocês conseguem expor isso para o aluno de vocês no futuro, que afinal de contas é o curso de licenciatura, né? A finalidade também é essa. Por isso, eu queria chamar a atenção para vocês de expressões que não são eufemísticas, mas são expressões mais apropriadas à utilização nesses espaços. Então você vai ter: não dava conta do desejo de Maria Elvira, não a satisfazia sexualmente. Veja que quando você estiver analisando um texto em que aparece esse tipo de temática, é provável que venha à cabeça algumas expressões chulas, expressões torpes, né? Então você precisa adequar o teu vocabulário, não é ao teu público, não é? Mas ao contexto, ao que você está fazendo em termos de interpretação. Se você for fazer isso se você for fazer uma interpretação querendo criar um canal de humor no YouTube para criar gracejo e ganhar like, então você explora outras possibilidades, outras maneiras de falar. Mas aqui, por favor, não. Bom, continuando. Há várias referências espaciais no texto. Agora você vê que terminou essa parte, foram analisados as personagens, o narrador, o foco narrativo, o conflito e novamente os personagens aparecem, e agora a gente está indo para o espaço. Há várias referências espaciais no texto. Isso nos permite classificar os espaços em principal e secundário, conforme o grau de importância para o conflito dramático. Claro, porque o conflito dramático é que é a questão mais importante. Espaço principal, Rua da Consolação, pois é nesse local, última moradia dos amantes, que ocorre o assassinato. Espaço secundário, no caso no plural. Espaços secundários, Lapa, Sobrado no Estácio, bairros e ruas do Rio de Janeiro, Rocha, Catete, Rio da Pedra, etc. Bom, depois de falar sobre o espaço, então a gente tem aqui o ambiente. É importante vocês retornarem lá na parte do texto em que o autor faz a diferença entre o que vem a ser o espaço e o ambiente, tá? Ou ambientação. Ele utiliza a teoria de Osmanins, né, para explicar o que vem a ser isso. Então, olha só, pode-se deduzir a partir das ações das personagens principais que na situação inicial Maria Elvira e Misael vivem em harmonia. A situação inicial, depois que Maria Elvira é retirada da rua, é tratada e levada para casa também, né? Mas a partir do 9, já a gente fala o que é, passam a viver em conflito. Esse conflito marca os diversos espaços representados no texto pelos nomes dos bairros e ruas do Rio de Janeiro, com uma tensão crescente que explode em violência quando do assassinato. Como o ambiente é definido exclusivamente a partir das ações de Misael e Maria Elvira, a ambientação classifica-se como dissimulada. No parágrafo seguinte, ele vai explicar o que vem a ser o nó. Qual é o nó, né? O que vai acabar com a tranquilidade
do que está acontecendo na narrativa. O nó, elemento que introduz o conflito dramático, então veja só, o nó não é uma ação longa, prolongada, diluída, ela é um ponto no meio da história, né? É um elemento que introduz o conflito dramático. Ocorre quando Maria Elvira arruma o primeiro namorado, pois é a partir daí que as sucessivas traições e mudanças de endereço se realizarão, produzindo um efeito tenso e cômico. Este último criado pelo modo como as mudanças são representadas no texto, por meio de uma enumeração. No último parágrafo, por meio de uma enumeração, no penúltimo parágrafo, dos bairros em que o casal morou. Nesse parágrafo, as reticências finais sugerem que as traições e as mudanças foram inúmeras, incontáveis, o que também serve para a construção de uma gradação que marca progressivamente o sofrimento amoroso inesgotável da paciência de Misael. Então você vê que esse parágrafo explica não só o nó, mas algumas coisas que têm a ver com o nó, né? Depois que aconteceu, no caso, ela ter o primeiro namorado. Seguindo, então, depois de falar do nó, né, então a interpretação vai para o clímax ou desfecho. Em tragédia brasileira, eles manifestam-se quase que simultaneamente, pois o assassinato de Maria Elvira é, ao mesmo tempo, o auge do conflito entre ela e Misael, amor, ciúme, traição, e a resolução do mesmo. Então a gente tem aí uma explicação sobre como acontece no texto o clímax e o desfecho. Então veja que, além de apresentar isso, também tem mais uma explicação. Sempre estou ressaltando isso para vocês porque às vezes a gente quer simplesmente apontar uma e outra coisa e depois não fazer uma explicação lá adiante. E é necessária, a explicação sempre é importante. O ato de matar realizado por Misael marca sua explosão emocional. A morte de Maria Elvira acaba com um conflito dramático, resolvendo-o de maneira trágica. Integra o desfecho a sequência final descrita pelo narrador, que nos informa que a polícia encontrou a morta caída de costas, vestida de organdi azul. Estes últimos detalhes reforçam o traço poético do texto de Manuel Bandeira, já que a partir deles cria-se uma imagem plástica de forte apelo poético. A imagem da mulher morta, cujo vestido azul semi-transparente de tecido caro. Isso são informações que vocês precisam ter um certo conhecimento de mundo para poder apresentar esta interpretação, né? E, por exemplo, eu sei mais ou menos sobre a questão do orlandi azul ser caro porque a mamãe era costureira. Então esse tipo de elemento na interpretação sempre é legal quando a gente pensa que o aluno também pode mobilizar conhecimentos pessoais, né? Ou conhecimento pessoal, não é conhecimento íntimo, é conhecimento que a pessoa traz na sua bagagem, no seu repertório de vida. Bom, vestido azul semi-transparente de tecido caro que sedutoramente revelava e ocultava ao mesmo tempo o corpo está coberto de sangue. Então o vestido está coberto de sangue. De certa forma, esse detalhe sintetiza, como numa alegoria, toda a história de crime passional narrada em tragédia brasileira. Acrescente-se a isso o fato de que o assassinato ocorreu, ironicamente, na Rua da Constituição, que remete às leis e à justiça que regulam as relações sociais, proibindo e penalizando o assassinato na nossa sociedade. Bom, com esse texto é um pouco mais, não é tão recente, até esqueci qual é a data em que essa análise é feita. Você pode discorrer brevemente sobre as questões de feminicídio. Mas detalhe, é importante a gente ter em mente que uma análise de narrativa, uma análise dentro da teoria narrativa, ela pode até ser suscetível a discussões sobre questões sociais, etc. Mas para esta atividade, a intenção é perceber o quanto vocês conseguem mobilizar os conhecimentos de operadores de leitura para a análise da narrativa que vai ser enviada para vocês fazerem o trabalho da disciplina. Ah, mas eu gostaria de... Pode, mas veja que
não é para fazer uma longa discussão. Mesmo nesse caso, num texto como esse, ele poderia ter acrescentado, poderia ter feito, né? Remete às leis e à justiça que regulam as relações sociais, proibindo e penalizando o assassinato na nossa sociedade e colocando em pauta questões relacionadas ao feminicídio. Bom, aqui a gente traz um tema importante para a interpretação, mas a gente não exagera nos elementos de análise. Por fim, e aqui, né, o último parágrafo do texto da interpretação. Note-se que o narrador, embora lance mão do foco narrador onisciente neutro, não deixa de posicionar-se em relação à história que narra. Sutilmente, o modo como a história é construída revela que ele privilegia Misael em detrimento de Maria Elvira. Por isso, de alguma maneira, esse narrador onisciente neutro é quase um narrador, como se dizia em francês, narrador avec, né? Narrador como se fosse uma câmera por cima da cabeça do Misael, filmando, focalizando as ações dele, em detrimento a Maria Elvira. Continuando, construindo o texto com elementos que tendem a influenciar o posicionamento do leitor em relação aos fatos narrados. Isso é particularmente perceptível no fato de que a ingratidão e a promiscuidade de Maria Elvira são retratadas quando o narrador afirma que, apesar de Misael dar tudo quanto ela queria e revelar as traições, mudando-se de bairro com ela em vez de lhe dar uma surra, um tiro, uma facada, a mulher continuava a arrumar namorados, o que reforça na personagem o traço interesseiro, ou seja, reforça em Maria Elvira o traço interesseiro. Então você percebe que, mesmo numa classificação de narração onisciente neutro, essa neutralidade ela não é uma neutralidade total, não é uma imparcialidade. A voz do narrador termina tomando partido de alguma forma. Um texto como esse, por exemplo, talvez você pode ter um texto que seja possível ter uma neutralidade de fato. Bom, no entanto, o texto, embora indique, não destaca o fato de que entre os amantes pesa uma diferença de idade que afeta de modos diferentes o sexo e o desejo. Se a essa diferença associarmos a diferença de classe social, torna-se menos fácil responder à pergunta: quem afinal explora quem nessa história? Aí você percebe que, além de ter uma interpretação denunciando, né, apontando o ponto de vista do narrador a partir da ótica do homem, né, do Misael, que dava tudo que ele queria, poderia ter dado um surro, um tiro, uma facada, o final da história, o final da análise encerra com essa pergunta, né? Fica menos fácil, né, considerando diferenças de classe social, por exemplo, responder a pergunta: quem afinal explora quem nessa história? Misael explora Maria Elvira ou Maria Elvira explora Misael? Bom, como você pode perceber, é uma interpretação, uma análise, uma leitura e interpretação do texto em que não existe uma tentativa de explorar muito o conteúdo, né? O conteúdo da narrativa, as questões que estão ligadas a posições de homem e mulher na sociedade, centro e periferia, elas não são colocadas em relevo. Aqui o importante é fazer uma operação de leitura a partir dos elementos da narrativa. E é exatamente este o nosso foco principal na disciplina. Você precisa entender como esta interpretação fechada ela funciona. Por quê? Porque a partir dela é que você pode fazer também as outras interpretações futuras ou posteriores. É isso, espero que vocês tenham acompanhado direitinho e que a partir daqui fique relativamente mais fácil, mais simples quando vocês forem fazer o trabalho de vocês. Eu vou mandar uma narrativa e também uma certa grade para vocês terem uma noção do que fazer. É isso aí, muito obrigado e tchau.